Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Vou passar para vocês algumas dicas de atualidades para a prova que está bem perto aí. TJ Escrevente, quem vai fazer a prova. Vou listar aqui algumas dicas internacionais e internacionais de assuntos relevantes que ocuparam as páginas dos jornais, da mídia impressa, televisiva nesses últimos tempos. Começando com uma pergunta que foi escrevente técnico judiciário e também da banca da VUNESP, aplicada agora em 2017. Então eu pus essa pergunta aqui para mostrar o tipo de pergunta que geralmente a VUNESP faz, tá certo? Aqui tem uma primeira matéria e fala: a Polícia Federal prendeu na manhã o ex-governador do Rio de Janeiro, então fala de um ex-governador do Rio de Janeiro. E aí fala, tá relacionado à Operação Lava Jato, tá certo? E depois tem um outro texto: secretário do governo de Campos de Goyatazes e ex-governador do Rio de Janeiro. Então ele foi secretário do campo de Goyatazes, o campo da Petrobras, o campo de Goyatazes relacionado à extração petrolífera, e também ex-governador do Rio de Janeiro. Então tinha as alternativas. Então geralmente a VUNESP faz esse ping-pong, fala de um e fala de outro, e aí quais são essas duas pessoas, tá certo? E aqui no caso, a alternativa correta era Sérgio Cabral, que segue preso, foi governador do Rio de Janeiro, e Antony Garotinho, tá certo? Que também foi preso. As outras alternativas, Pezão é prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, o Pezão, governador atual do Rio de Janeiro, e Eduardo Paes, prefeito, ex-prefeito do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella é prefeito do Rio de Janeiro, e o Marcelo Freixo foi candidato, foi para o segundo turno junto com o Marcelo Crivella. Então aqui nós temos, o César Maia concorreu à prefeitura do Rio de Janeiro. Então aqui nós temos Rosinha Garotinho, a mulher do Antony Garotinho. Então foi primeira dama da prefeitura do Rio de Janeiro, tá certo? Do estado do Rio de Janeiro. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? O tipo de pergunta que a VUNESP faz. E para isso eu dou uma dica. A dica é essa, ó. Essa relação entre dois nomes. Por exemplo, a lista que saiu recentemente e que tinham nomes de senadores, ministros, e esses nomes estavam relacionados a esquemas de corrupção ligados à Lava Jato, essa lista é do Rodrigo Janot, certo? Essa lista é do Rodrigo Janot. Rodrigo Janot é Procurador-Geral da República, fez uma lista de pessoas que vão ser denunciadas, investigadas e aprofundamento de investigação pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Então olha que interessante, ó, estou dando essa dica. A lista era do Janot e foi passada para o Edson Fachin, certo? Mesmo esquema da pergunta atrás aqui. A Teori Zavascki, o Teori é aquele ministro da Justiça que caiu, sofreu um acidente de avião e morreu. Substituiu esse ministro o Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça e agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal agora é o Alexandre de Moraes, e antes era o Teori Zavascki, que morreu num acidente, certo? Então pode ser que tenha essa relação a primeira pessoa, a segunda pessoa, dependendo do tema, tal como na questão aqui, ó, quais estão presos, Sérgio Cabral e Antony Garotinho. Então estou dando essa dica para vocês. De repente a lista do procurador e a lista do ministro, que é o relator da Lava Jato, tá certo? Uma outra dica que eu dou para vocês são as reformas. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência são reformas extremamente antipopulares que o Senado, que o Congresso tenta aprovar, ou pelo menos discute, e às vezes parece que mais deputados, mais senadores estão pendentes a votar a favor das reformas trabalhistas, a favor da reforma da Previdência. Às vezes tem senadores e deputados que não estão tão favoráveis assim. Nós tivemos rodadas de jantares que o presidente Michel Temer fez para tentar fechar a questão, é esse o nome que eles dão, fechar a questão, tá certo? Fechar essa questão que está aberta, ou seja, não há consenso entre a base do governo, a base governista, e não há consenso principalmente entre os opositores ao governo, que essas reformas são antipopulares.
Essas reformas levaram a uma greve geral no dia 28 de abril. Dou essa dica também porque nós estamos há 100 anos da primeira greve geral. A primeira greve geral aconteceu em São Paulo, mas aconteceu no Brasil inteiro, mas ela foi mais notável, ela teve mais expressão na cidade de São Paulo. Aqui algumas fotos dessa greve geral e aqui a primeira greve geral do Brasil. Então 100 anos. E o motivo dessas greves, as duas reformas, principalmente as duas reformas. Tá certo? Uma outra dica que eu dou para vocês é relacionada à Baleia Azul. Aquele jogo que nós tivemos e ocupou bastante espaço na mídia televisiva. Um jogo que expressou, colocou o tabu do suicídio. Trouxe à tona uma discussão em relação ao suicídio. E até que ponto é interessante discutir ou não. Precisamos falar de suicídio. Até que ponto deixa esse tabu correr solto, essas informações vazadas, esparsas e os jovens vão entrando em contato com esse tipo de jogo, ou a gente de fato assume a responsabilidade de discutir esse tabu do suicídio, tá certo? Também relacionado a suicídio e que trouxe bastante polêmica, além do jogo Baleia Azul, um jogo criado lá na Rússia que se espalhou pelo mundo inteiro, nós tivemos aproximadamente 180 pessoas que se suicidaram, que jogaram Baleia Azul, nós temos o 13 Reasons Why, 13 razões do porquê, 13 porquês é uma série original do Netflix, uma série que fala de uma menina que se mata, tira a própria vida e deixa para o amigo dela, deixa para o conhecido dela 13 fitas dizendo do porquê que ela tirou a própria vida. Então esse 13 Reasons Why, ele deixou polêmica essa questão do suicídio e então também deixo essa dica para vocês. Especialistas dizem que trata de uma maneira romantizada, de uma maneira que pode levar os jovens a cometerem ainda mais suicídio. Alguns acreditam que não, que essa é a melhor maneira de se chegar ao jovem, conversar com o jovem. De qualquer forma, é uma série polêmica que deixa esse tabu escancarado, uma vez que o suicídio aumenta em ritmos galopantes. No Brasil, desde a década de 80 aos dias de hoje, aumentou 26%. No mundo inteiro é uma tendência o aumento do suicídio juvenil. Uma outra dica que eu dou, a demarcação de terras indígenas, a PEC 215, é uma PEC que tira o poder da FUNAI e transfere para o Congresso a decisão de demarcação das terras indígenas, o tamanho das reservas indígenas. Isso gerou, em meados de abril e maio, uma polêmica muito grande entre os índios que foram até o Planalto Central fazer manifestações e entrar em confronto com os policiais e seguranças do Planalto. Então, PEC 215 transfere o poder de demarcação indígenas da FUNAI para os deputados, ok? Também outras dicas, Bob Dylan, prêmio e ganhou as em 2000 nacionais, porque esses são os nacionais, então trazendo para as nacionais. O Donald Trump, presta atenção, ele quis substituir o Obama, um programa de saúde pensado pelo governo que realizado o governo Obama, que o decreto foi suspensão do Obama, e ele quer substituir esse programa. Existe uma série, inclusive, entre os republicanos, mas isso eu acredito que não vai cair. Se cair alguma coisa sobre o Obamacare, vai falar sobre esse programa de saúde que visa ser substituído por um outro programa de saúde que não onera tanto a indústria, que não onera tanto o empregador, tá certo? Esse seria como um sistema público de saúde que nos Estados Unidos não existe. Então, o Obamacare funciona mais ou menos dessa maneira, só que esse programa, esse sistema de saúde onera o empregador, onera a empresa, tá certo? Porque é a empresa que tem que fazer o contrato de saúde para os trabalhadores, e isso deixa um pouco mais caro o custo, a mão de obra desse trabalhador, tá? Então, de certa forma, o Trump quis e quer substituir esse Obamacare e suspendeu, tá certo? Então, Obamacare, o programa de saúde que o governo Barack Obama fez e que o governo Trump está querendo substituir. Nós tivemos uma polêmica muito séria também com o Trump em relação aos imigrantes muçulmanos, imigrantes de vários países muçulmanos que foram impedidos de entrar nos Estados Unidos, e esses imigrantes de países muçulmanos
é falado que esses países têm muito focos de entidades terroristas, tá certo? Outros temas internacionais, o Trump dá sinal verde para a construção de 2 oleodutos, ó, presta atenção aqui, 2 oleodutos, e oleodutos que eram extremamente criticados por ambientalistas. Keystone e Dakota Access. Então, Keystone e Dakota são 2 oleodutos que vão ser feitos e tinham sido barrados pelo governo Obama. E agora, Trump dá sinal verde para a construção desses oleodutos que ligam o Golfo do México até o norte dos Estados Unidos, até a fronteira, para o lado de lá da fronteira, ligando o Canadá, né, o país que faz fronteira com os Estados Unidos, ao norte dos Estados Unidos, tá certo? Eleições na França, presidente da França é o Macron. Esse Macron, ele tem uma trajetória não tão política assim, então eu chamo a atenção pelo fato dele não ser político, ou aquele político tradicional, chama atenção para ele ser também bastante jovem. Então, de certa forma, hoje no mundo inteiro, existe um rechaço, uma crise de representação dos partidos políticos ou da política tradicional, e inclusive o Donald Trump, ele ganhou dizendo que não era político, o João Dória aqui ganhou dizendo que não era político, a mesma coisa aconteceu com o Macron, que não vem dessa trajetória de partidos políticos históricos, e também o presidente da Holanda, também mesmo esquema, mesma toada, tá certo? Da América do Sul, caiu recentemente uma pergunta sobre a América do Sul relacionando a Venezuela, que está numa crise tremenda, que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele é sucessor de Hugo Chávez. A Venezuela mergulhou numa crise e até hoje está numa crise de golpe, não golpe, manifestações violentas na Venezuela. Porém, a dica sobre a Venezuela, eu acredito que provavelmente não vai cair, porque já caiu recentemente, no dia 11, uma questão envolvendo a Venezuela. Mas, como a América do Sul está bem agitada, selecionei alguns outros pontos importantes, como, por exemplo, o Congresso do Paraguai, que foi incendiado. E foi incendiado após aprovar a reeleição presidencial do presidente Horácio Cartes. O Horácio Cartes é presidente e foi aprovado a reeleição, a possibilidade dele novamente se candidatar à presidência e concorrer às eleições para ser presidente, mas isso muda a Constituição do país e os manifestantes, os cidadãos, não querem esse tipo de mudança na sua Constituição e botaram fogo no Congresso, tá certo? O Macri, na Argentina, enfrenta a primeira greve geral, então a greve geral também na Argentina, primeira greve geral, a Argentina está passando por sérios problemas econômicos, e o Lenin Moreno, que caiu, tanto a Venezuela quanto o Lenin Moreno, presidente do Equador, o primeiro presidente de cadeira de rodas, tá certo? Para finalizar as nossas dicas envolvendo a América do Sul, o líder da Farc diz que todas as armas serão entregues até 20 de junho. A Farc e o processo de paz da Farc, lembrando que o presidente da Colômbia é o atual ganhador do Prêmio Nobel da Paz por conta dos sucessivos esforços para promover a paz entre a Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, e o governo colombiano, certo, pessoal? Essas são as dicas para vocês. Tenho certeza que vocês irão bem na prova e irão bem nas questões. Muito obrigado e até a próxima.